nossa interação vinculada à professora Juliana, junto com a Universidade de Illinois, é muito particular na leitura da nossa região, né? É muito particular na perspectiva da gente entender a formação socioespacial amazônica. Agora há pouco a gente estava discutindo sobre essa questão. O espaço, a economia e o nosso modo de produção, né? De uma forma ou de outra, a nossa pesquisa, a vulnerabilidade do território e lugaridades amazônicas, a pirataria no Rio Solimões, surgiu com uma questão de entender as economias ilícitas, como você está trabalhando, Juliana, mas também de compreender a dinâmica das relações nas cidades urbanas, né, no contexto, claro, centros urbanos brasileiros, particularmente na Amazônia. Você pode passar, Donizete. A questão maior aqui é a gente entender a partir dos maiores centros urbanos do Solimões, que é Tefé e Quari. Tefé com 73.669 habitantes, Quari está com 70 mil habitantes. Há 10 anos atrás isso era o contrário. Quari era um centro maior, possuía população maior do município, no caso a zona urbana e a zona rural. E a partir do momento que Tefé teve um vínculo com relações internacionalizadas, essas questões foram mudando. Mas também a gente vê outro enfoque, a violência, né? A gente vê muitas pessoas chegando de cidades que compõem a região intermediária de Tefé, no caso lá no Japurá, Maranjapurá, aqui no Juruá, Carauari, Arunepé, Juruá, no Alto Solimões, Fonte Boa, Tonantim. Se a gente perguntar aqui na universidade mesmo, a gente encontra muitos alunos dessas cidades, né? E quem tem condição está saindo de Tefé para outros grandes centros. A gente vê uma diversidade de pessoas. Nessa pesquisa, eu chamo Tefé de uma metrópole incompleta subregional, porque tem suas relações mundializadas, regionalizadas e localmente instituídas por um processo histórico rico. Tefé é uma das primeiras cidades do Brasil, e isso traz todo um conjunto de fatores que elencam e alavancam ela como um nó de rede da circulação, como uma cidade que preside as relações numa vasta área, né? Praticamente toda o ocidente do nosso grande Amazonas, que é o maior estado do Brasil hoje, né? A perspectiva que nós temos entre Tefé e Quari é que a pirataria se instituiu como uma relação única de grandes empresários, de grandes comerciantes, na tentativa de compor essa porosidade, né? Essa fluidez de pessoas que vêm do Japurá, né? Se encontram ali no Copiá, pode passar, e a partir daí se relacionam com agentes locais. Aqui a gente vê a pirataria atual e uma coisa que me assustou logo no início dessa pesquisa, de entender quem são os piratas, né, é que a pirataria não se realiza nos rios. De acordo com a Convenção da ONU de 1982, a pirataria se realiza apenas nos mares, né? E nós vemos aqui, a partir dessa representação espacial, que todos os pontos onde existe pirataria hoje, tanto aqui na Indonésia, nas Filipinas, aqui no chifre da África, onde está realizando hoje a guerra com o Irã, a gente vê no Caribe, particularmente ali, justamente entre a Colômbia e a Venezuela, né? A gente vê ali perto do Haiti. A pirataria foi importante para a gente encontrar no processo histórico de formação do Novo Mundo, o encaminhamento e valorização do Vale do Amazonas. Os piratas que conheciam o Caribe, né, ganhavam a carta de corso, poderiam roubar em nome das coroas, e a partir os corsários, né, e a partir daí teve a grande política de valorização do Vale do Amazonas para poder fugir dos piratas do Caribe, né? Literalmente o filme, Os Piratas do Caribe. Pode passar. E aí a gente encontra, a partir dessa entrada e essa ação de marginais e delinquentes, mas também daqueles que são vítimas da sociedade, por não ter uma grande oportunidade, né, em relação, principalmente nas comunidades,
né? Aquele que acaba sendo conivente com o crime, acaba também se tornando criminoso. Nietzsche, não olhe para o abismo, né? Se você olhar para o abismo, você acaba sendo influenciado por ele. Então, as expressões do território, que se caracterizam pelas desigualdades, pela pobreza, pela exclusão, pela violência, se denotam, se direcionam para a pirataria. A gente vê a pirataria dos rios, principalmente no Rio Solimões, o maior rio do mundo, né? O Amazonas, que se encontra com o Rio Negro, é maior em comprimento. O Rio Solimões tem 1.620 quilômetros, né? O Amazonas tem 1.500 alguma coisa. E a gente fica vinculado a essas contradições e essa leitura, falência, ineficiência da segurança pública, né? A gente tem polícia, mas não funciona. A gente tem energia, mas não funciona. A gente tem internet, mas não funciona. E a nossa dignidade, será que funciona? Né? Pode passar, Donizete. A perspectiva que nós temos nisso é que a gente vê uma fragilidade do espaço. O espaço, ele se compactua, ele se consolida, ele é formado por 5 elementos, que são as infraestruturas, as empresas, as instituições, as pessoas e o meio ecológico, de acordo com o professor Milton Santos, né? E a partir do momento que o espaço, que vem antes do território, o território em si, um espaço delimitado, reconhecido, política, jurídica e culturalmente, se o território ele é débil, ele é ineficiente, é porque o espaço se compôs de uma maneira insuficiente, incompleta, parcial, precária. Pode passar. Então a gente vê uma fragilidade do espaço e uma vulnerabilidade do território, onde os riscos e perigos se apresentam à comunidade e à sociedade de uma maneira ímpar, particularmente aqui nas terras escaldantes da Amazônia. A vulnerabilidade do território se configura como a incapacidade do espaço prover relações úteis para produzir respostas aos problemas que o afligem, sobretudo os perigos e riscos naturais ou antrópicos. Não é apenas riscos naturais. A gente vê, Tefé, essa semana, foi a terra mais quente da Amazônia, que estado do Brasil, essa semana. Pode passar. Inclusive, essa vai ser parte da nossa palestra de quarta. E a gente encontra, além dos perigos da nossa grande estiagem, da seca excepcional, os problemas antrópicos vinculados à pobreza, à violência e à exclusão. Se a gente for pegar aqui os dados vinculados a 2022, a gente vê que a Amazônia, no Amazonas, tem 51,42% de pobres. Mas não é o estado mais pobre, né? O Maranhão, o estado mais pobre, de acordo com o IBGE, tem 57,90%. O Amazonas, em função do polo industrial de Manaus, ocupa a 6ª posição como o maior PIB do Brasil. Hoje, Manaus é a 6ª cidade do Brasil em PIB, né, Produto Interno Bruto. Mas o estado do Amazonas, como se fosse uma criança macrocéfala, aquela criança que tem uma cabeça grande e um corpo franzino, a cabeça, Manaus, o corpo franzino, os outros 61 municípios, né? A gente vê uma situação crítica em relação a isso. Volta um pouquinho, Donizete. Esses dados aqui é interessante, professor Wagner, porque a gente tem aqui o aumento da violência, de homicídios no Amazonas, que vai na contramão da perspectiva. Todos os estados diminuíram o número de homicídios. O Amazonas não, aumentou 5,4%. Né? Então a gente já começa a pensar que isso se deve ao mau acesso de drogas e armas, né? E vincular também a presença pessoal, pode passar, de vários atores internacionalizados, né? A geografia do medo se instala porque os perigos são direcionados a partir da ineficiência. A Juliana colocou uma situação interessante, não é a ausência do Estado, mas talvez a ineficiência das instituições, né? E que a partir daí se configura as paisagens do medo, uma geografia de atenção e de muitas vezes de violência que traz a possibilidade de proferir muitos mais perigos e riscos, né? O risco se refere à possibilidade de perda ou de um desvio desfavorável das expectativas por qualquer desvio
de expectativa de uma perda. Se você acha que você vai sofrer uma perda, né, aquilo ali já é o risco. O perigo já é o fato em si, né? Então, quando a gente pega o Waiter, né, que trata sobre essa leitura do risco e do perigo, a gente acaba encontrando a geografia do medo. Aqui a gente vê os aportes institucionais da Polícia Militar para que seja direcionada uma batalha contra a pirataria organizada. No caso aqui nós temos componentes do Projeto Vigia, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que traz a presença de bases Arpon, né, bases, ferryboats instituídos de bombeiros, né, de agentes do IBAMA, de policiais civis, policiais militares. Aqui a gente vê a base Arpão em Quari, também tem a base Tiradentes, tem a base Rio Negro, que tentam e muitas vezes conseguem, né, neutralizar a ação pirata nos grandes rios. Problema que nós temos dois tipos de piratas. A pirataria, no caso, eu fiz uma classificação a partir do que eu vi na leitura do trabalho de campo, que são os ratos d'água e os piratas dos rios, propriamente dito. Os ratos d'água, eles são aqueles que vivem, como dizer, Agamben, no sentido da vida nua. Eu já não tenho mais nada aqui, então eu vou assaltar alguma coisa ali. Muitas vezes não utilizam nem embarcação, né? Vão com uma faca ou na mão mesmo, vão nadando entre os flutuantes. O Tefé hoje tem 493 flutuantes, Quari tem 219 flutuantes. Muitas vezes vão nadando, roubam um botijão de gás, uma 16, um chumbo, um liquidificador, estupram uma mulher, traz um ouro, pega um celular, alguma coisa ali e depois vai nadando mesmo, né? Inclusive, como nós temos bairros ilhas, tanto Quari quanto Tefé, Colônia Ventura, Abial, né? Quari, o bairro do Pera, né? Isso muito se alia à organização de racionalidades alternativas para o crime. Quando a gente vê aqui o Lago de Tefé à noite, e a gente cria uma perspectiva daqueles que vêm estudar, né, do Abial, ou que vão trabalhar também lá nos bairros, levando no meio do lago, grita o assalto, e a partir de celular, cordão de ouro, né? Muitas vezes aqui em Tefé a gente vê grandes flutuantes institucionais, domiciliares, serviços e vinculados a empresas. Aqui em Quari a gente tem muitos pontões e inclusive uma situação interessante no sentido de ter mais moradores do que Tefé. Pode passar, querido. Então a gente acaba lendo uma perspectiva. Porque os piratas dos rios, propriamente dito, não roubam apenas pessoas que moram em flutuantes ou transeuntes, né? Eles estão aliados a facções, né? Facções com muitos meios internacionalizados. Aqui nós temos, inclusive, o Comando Vermelho e o antigo PCC, já que, a partir dos ex-filhos do Norte e os CRIAs, agora o estado todo do Amazonas está tomado pelo Comando Vermelho. Antes o rio Japurá era o rio do Skunk, né? E o Solimões era o rio do Pó. Agora todos os grandes rios estão vinculados a esses agentes da pirataria. O pirata não ataca barco, o pirata do rio. Ele ataca a partir de informações privilegiadas de grandes empresários, moradores de Tefé e de Quari, exatamente as embarcações que estão entrando pela Colômbia ou pelo Peru. 3 horas da manhã vai passar lá no ponto X, uma embarcação tal. E quem que é o caboclo pirata? É aquele que sabe ler os rios, né? Que não utiliza mais revólver nem faca, ele utiliza fuzil, né? Metralhadora .50 roubada do exército, né? Do exército brasileiro. Ele utiliza informações privilegiadas, drones, óculos de visão noturna. Ele utiliza grandes embarcações com 300, 400, 500, 1000 HP, né? Então, a gente trouxe esse organograma de marginais egressos de Manaus, Quari, marginais profissionais que vivem da vida do crime, que aliciam as pessoas, os moradores de comunidade, de cidade, muitas vezes que ficam sem um horizonte, né, de uma atividade laboral, de um emprego, né, e ali cai na conivência com os traficantes, né? E esses grandes piratas não trabalham apenas com drogas. Eles trabalham com tráfico de gente,
drogas e ouro, né? Pode passar. Aqui nós temos o que eu chamo de permeabilidade do território. A porosidade tem a ver com a composição de espaços vazios, enquanto que a permeabilidade tem a ver com os fluxos, né? Esses fluxos que se adentram principalmente pelo Peru, pela Colômbia, né? Pelos grandes rios, Rio Negro, ali a gente vê Ipiranga, ali já perto de Santo Antônio de Sá, e mais embaixo em Tabatinga, o grande rio Solimões. A gente vê a presença de agentes que tratam dessa leitura e justamente pela ineficiência da posição da segurança pública, né? Uma leitura interessante do Estado, porque aqui eu fiz o levantamento a partir da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e que trata, por exemplo, em 2020, a gente teve 30 ataques piratas, né? Em 2022, nós tivemos 77 ataques piratas, 128. Só que se você passar de noite, né, pelos grandes rios aqui do Médio Solimões, principalmente no Copeá, você vai ver todo o tempo relato de alguém dizendo que foi assaltado, tem uma presença no pirata, tem uma lancha ali que é do pirata tal, do cicrano, do beltrano, pode passar. Então a gente vê que essas informações não são verdadeiras, né? Aqui eu falo do estado de exceção justamente porque aqui não existe Estado. O Estado sabe, a comunidade sabe, a sociedade sabe, talvez vá lá uma vez ou outra, né? Mas a própria polícia e os próprios agentes de segurança não têm condição de combater os piratas nessa relação de entender os lugares. Ou seja, aqui a gente vê Bonfim, aqui a gente vê Piteira, aqui a gente vê as lanchas fake, porque eles têm metodologias, né? Colocam a polícia civil aqui e passam como se fossem policiais, mas são piratas. Olha, aqui é uma batida, uma blitz da polícia civil, mas são piratas. Aqui nós vemos o grande efetivo de motores, né? Um grande, exímio lutador, guerreiro contra os piratas. Eu tenho prazer de falar o nome dele, comandante Coronel Pedro Moreira. Colocou em várias situações, inclusive aqui num discurso na UEA, a situação de capturar um pirata. A Polícia Militar tem condição de pegar um pirata parado. Andando não tem condições, com esses motores, muitos têm 4 motores de 250, né? Então fica difícil a luta. Aqui a gente começa a entender a vida do caboclo e por que ele é aliciado ao crime. Não é qualquer um que pode. O caboclo pirata só pode ser pego e preso por policial caboclo. Não adianta vir pessoas de Brasília, de Paraná, treinados no mundo, se não entender os paranás, os furos, os igarapés, os rios, né? E não entender o clima, as nuvens, as entradas, os atalhos, né? Onde eles vivem é onde eles foram criados. Eles utilizam do seu conhecimento prévio, da sua capacidade de criar lugar. Qual que é a qualidade do lugar? Uma lugaridade. A lugaridade amazônica traduz para o pirata, né? Entender aquela sumamuna lá parado lá, ou é aquela entrada do igarapé ali, não mais como um lugar de referência, mas como um lugar de esconderijo de produto de roubo, né? Um lugar de reunião para poder criar novas estratégias. E aí essa perspectiva traz uma complexidade muito maior em relação ao trato com a questão da pirataria. As lugaridades traz aqui a presença de elementos fundamentais nesse aliciamento, né? É uma saída nefasta para alguns caboclos ribeirinhos que não veem ali outra capacidade de se adentrar à sociedade, e sim por intermédio da pirataria. Aqui a gente vê os Solimões na Grande Seca e a própria lancha pirata apreendida na delegacia de Tefé, entendendo que esses caboclos piratas, produtores de lugaridades amazônicas, acabam por se utilizar de metodologias e criar estratégias de ataque para assalto e efetuar suas operações. A pirataria aérea, como tudo evolui, os piratas evoluíram, né? A pirataria aérea traz agora, nos últimos suportes, uma leitura também em relação ao garimpo.
né? Hoje, a leitura que o Ministério Público Federal traz é que existem mais de 749 pistas clandestinas na Amazônia. Então a gente vê aviões, helicópteros vinculados principalmente na área venezuelana, né, que já tem uma nova porte, que vem passar por aqui. Essas drogas têm que chegar nos grandes centros, né? Porque as pessoas que usam drogas utilizam mulheres para prostituição, utilizam contrabando, cigarro, roupas, estão nos grandes centros. Então, se as rotas se vinculam até Fé e Manaus, é porque tem demanda, né? Nós temos aqui algumas pistas clandestinas não homologadas. Quer dizer, tem muito mais, né? Aqui no município de Tefé mesmo já tem várias, né, reconhecidas, algumas implodidas. E a gente vê, Juliana, o caso ali da cabeça do cachorro, junto com a Colômbia, e lá em cima, lá no Roraima, justamente onde nós temos o maior número de garimpo, né? O garimpo em si mais notificado, agora com o geoprocessamento, não é mais aquele garimpeiro que entra lá tirando, não, tem dragas totalmente técnicas, né? E um garimpeiro ciente das consequências e repercussões dos seus atos. Ele não trabalha mais pensando em poluir o rio, ele quer produção. Isso não sei se é bom, né? Porque já houve uma evolução. E nós temos aqui nossas considerações, achando que esse conjunto de deserdados sociais que não vê perspectiva na integração do território, na inserção de uma atividade laboral, acabam entrando na pirataria porque eles veem que a partir dessa sobrevivência de rapina nos rios da Amazônia é uma oportunidade para ele sair dali. Talvez no futuro encontrar uma casa em Manaus, ou em Tefé, ou em Quari, né? Então ele vê a fragilidade do espaço e a vulnerabilidade do território, o seu conhecimento do lugar, o seu conhecimento do território, do seu itinerário, não só como apenas um saber, mas como um instrumento de guerra. Muito obrigado, que são minhas referências. Obrigadão.